Estamos de volta com o Cidadania, um programa sobre o cidadão e seus direitos. E neste bloco, nós conversaremos com o nosso convidado de hoje, o Capitão Lima, que comanda o 2º Distrito da Polícia Rodoviária Estadual, que tratará conosco do tema trânsito. Boa noite, capitão. Nós agradecemos a disponibilidade do senhor vir aqui conversar conosco um pouco sobre esse tema. Boa noite, doutor Eval, Joyce e ouvintes, o público do programa Cidadania, da TV Câmara. Bom, então nós vamos já para a primeira pergunta, capitão. Nós gostaríamos que o senhor falasse um pouco sobre a Polícia Rodoviária Estadual, um pouco das suas funções, um pouco do profissional. Boa noite. Bom, primeiramente eu queria aqui explicar que houve uma organização na estrutura da Polícia Militar, mais propriamente no CPRE, que é o Policiamento de Trânsito, com o comando em Natal, no ano de 2002. Até então, éramos chamados de pilotão de trânsito e só atendíamos a cidade de Mossoró. Já a partir de 2002, foi criado os distritos, né, o grande comando, que é o full CPRE, e hoje nós somos responsáveis por 29 municípios. A gente pode citar aqui os principais, como Areia Branca, Tibau, Apodi, Felipe Guerra e Lages, e Açu, onde nós temos uma extensão, um núcleo lá, daqui do distrito, com 15 policiais, que atendem aquela região de Lages, Angicos, Carnaubais. Interessante. O senhor colocou aí essa ampliação, né, de 2002 para cá, ou seja, 14 anos está diferente, e nos impressionou a quantidade de cidades abarcadas, né, Joyce? 29 cidades. E a pergunta que a gente faz é, dentro dessa nova realidade, dessa estrutura normativa, qual a situação da Polícia Rodoviária no nosso estado em termos de estrutura, em termos de quantidade de pessoas, de policiais, né, de espaço físico, de equipamentos, enfim, essa visão, assim, essa compatibilidade, porque as atribuições aqui realmente são muitas, né? Pois então, com a criação do distrito, né, saindo de pilotão para distrito, acompanhamos também o crescimento do modus operandi e da estrutura física do pilotão que hoje é distrito. Hoje nós temos viaturas, considero que são suficientes. Logicamente, se tivéssemos mais seria melhor, né? Mas nós não podemos ser negativistas. Temos uma boa estrutura, temos um prédio próprio, temos um pátio próprio para guardar os veículos até que o seu proprietário venha reavê-lo. E antigamente nós não tínhamos isso, né? Então isso aí foi uma grande... Coberto esse pátio? O pátio é coberto, né? Logicamente o pátio das motocicletas, dos automóveis ainda não está coberto, é um pouco mais distante, que fica na RN 117, no nosso posto fiscal. Mas temos um guincho, que no Rio Grande do Norte, eu acredito que só em Mossoró tem esse guincho, que a gente chama de Delta Golf, onde aqui atende as necessidades tanto da Polícia Militar como das outras forças, Polícia Civil, né, do 2º e 12º Batalhão, da Gerência Executiva de Trânsito. E as 29 cidades também? E as 29 cidades. São servidas por esse guincho? Sim, nós, em relação ao material humano, nós fazemos uma escala e estudamos aquela mancha negra que a gente chama em relação a acidentes. Então a gente faz uma escala que, em dias alternados, nós mandamos uma equipe até essas cidades. E o guincho atende, sim, a esses 29 municípios. Então quer dizer, o capitão, só para me entender, né, para a gente fechar aqui essa pergunta, não existe um policiamento de trânsito efetivo em todas essas cidades, existem algumas, ou seja, o senhor comanda aqui de Mossoró, essas 29, né, com vários policiais aqui, como por exemplo nosso soldado Goldeiro, que está aqui com a gente nos estúdios, diversos outros, mas existem policiais também nessas cidades ou não? Ou só com o seu patrulhamento indo? Fixo nós temos, como já falei, o Nori, em Açu, onde temos 15 policiais e atende aquelas cidades mais próximas à cidade de Açu, como Angicos e Carnaubais. É um exemplo. Temos também uma pequena equipe de 3 policiais na cidade de Caraúbas, né, que pode também atender até governador. Mas como o governador também já está precisando de um efetivo maior, nós estamos mandando de Mossoró também, mas não todos os dias, porque humanamente é impossível atender 29 municípios com 76 policiais, que hoje é o que nós temos pronto para atender esses 29 municípios.
E além desses 2 pontos físicos que nós temos, como falei, Açu, Caraúbas, nós também temos em Apodi um efetivo de 6 policiais fixos. Capitão, e qual o atual panorama do trânsito no nosso estado em relação a infrações, a acidentes no trânsito, a mortes? As estatísticas estão abaixo ou estão acima da média nacional? Eu posso falar mais especificamente em relação a meus 29 municípios, em relação ao nível nacional. Eu vou me eximir de falar a título de estado, né, que fica a cargo do comando do CPRE, que é o Coronel Elias. Bom, se a gente for comparar... até aproveitar. Então, no Rio Grande do Norte tem 2 comandos grandes do trânsito, né? Seria o senhor aqui em Mossoró e o Coronel Elias? Seria isso? Ou tem mais de um comando? Na verdade, é um único comando, que é o CPRE, Comando de Policiamento Rodoviário Estadual, com sede em Natal, onde à frente está o Coronel Elias. Certo. E existem 5 ramificações. Pronto. São 5 distritos. Pronto, 5 distritos. Certo. Mossoró atende 29 municípios. Tem Caicó, o 3º distrito, aqui é o 2º, o primeiro é em Natal, né, tem o 4º em Pau dos Ferros e o 5º em Santa Cruz. Pronto. Então, essa divisão. O CPRE é o comando geral e tem mais 5 distritos espalhados no Rio Grande do Norte. Interessante. Mas pode concluir a sua... Então, se a gente for comparar as estatísticas dos últimos 2 anos em relação ao que a gente acompanha na mídia nacional, Mossoró, vou falar de Mossoró, que é uma cidade mais específica em relação aos 29 municípios, uma de maior expressão, digamos assim, dos 29 municípios. Nós estamos bem abaixo da média nacional, principalmente no que se diz respeito a acidente com vítima fatal. Só puxando um pouco o assunto da criação do distrito, antes era pilotão, em 2000 foi passado a ser distrito, eu fui o último comandante do pilotão de trânsito em Mossoró. Né? Puxando aqui um pouco a sardinha para o meu lado, né? Na época. Em 2002. 2002. Depois passou a distrito, então já passou a ser função de, no mínimo, um capitão com a pós-graduação. Aí depois é que você chegou a ser capitão, né? Exatamente. E vim a ocupar. Ocupar. Então, de 2, 3 anos para cá, se você for analisar a estatística nacional e aqui da nossa região, não vou falar do nível de estado. Vou me eximir por conta, eu acho que essa função que deveria falar o comando do CPRE. Mas analisando os dados estatísticos de 2 anos para cá, nós estamos bem abaixo do nível nacional, principalmente quando se trata em acidentes com vítimas fatais. Ok. Capitão, realmente, isso acho que é a maior preocupação, eu diria assim, da própria sociedade. Esse programa sempre tem esse enfoque cada vez mais ligado a esse aspecto social. Há realmente punição aos infratores das leis de trânsito? Como funciona hoje o sistema de fiscalização e cobrança de multas? E aí me permita fazer um adendo aqui a esse questionamento. Quando eu digo punição, principalmente com relação à perda da carteira. Porque tem muita gente que leva muita multa, não é? Eu mesmo, confesso, uma vez eu fiquei preocupado com aquela questão justamente da multa relativo à questão do farol, né? Às vezes você realmente assim, é desatenção mesmo. E aí a gente pergunta claramente, realmente tem melhorado ou não? Não há unificação? Como é que está essa situação? Hoje, o modus operandi do 2º distrito, queria deixar claro que nós somos responsáveis pelas rodovias, pelas RNs, né? Em alguns casos dentro das cidades, que tem o trânsito municipalizado, no caso de Mossoró. Na cidade, eu não tenho o trânsito municipalizado ainda, nós também atuamos. Exato. Existem artigos do Código de Trânsito que é função do Estado fiscalizar. No caso, o 2º distrito, onde eu faço parte, falo pelo Estado. E existem funções que cabe, de competência do município. Nesses 29 é só Mossoró, não? Ou tem outros trânsitos? O que está agora terminando está em fase final já de conclusão para a municipalização é a cidade de Açu. Então, nos próximos dias... Então, desses 29, nós temos Mossoró hoje e Açu, né? Vamos botar Açu que está terminando. Sim. Então, nessas cidades, a gente também age de acordo com o Código de Trânsito. Para ser mais claro para o telespectador, existem casos que a gente autua e tem casos que é o município. No caso de uma CNH, é função do Estado. E no caso de dirigir sem o cinto, é competência do município. Ok, mas só para a gente concluir, nós vamos ter que encerrar o bloco, né, Joyce? Mas
Você sente, está havendo punição mesmo, as pessoas que estão infringindo a lei de trânsito estão sendo punidas, ou seja, está sendo obedecido o devido processo legal e a pessoa está sentindo na pele, como se diz, ou ainda é uma evolução, um sim, outro não? Eu queria só que a gente focasse para a gente finalizar aí o bloco. Está sim sendo, está surtindo efeito, não é à toa que num evento como Cidade Junina, no dia da festa de Réveillon de Forró, tínhamos lá um público de mais de 100 mil pessoas, né? E somente 4 foram atuados no artigo 306, que foi de embriaguez. Foram alguns também na medida administrativa. Vocês estavam fazendo blitz direto? Blitz, exatamente, especificamente para a operação zero álcool, que é para coibir o uso de álcool ao volante. Então, a gente mostra que o cidadão está mais prudente, né? E está surtindo efeito porque ele está com receio de ter essa multa. E sobre isso nós vamos tratar, né, Joyce, no próximo bloco, né? Então nós vamos aqui dar um rapidinho, vamos falar já sobre essa questão de educação no trânsito e prevenção. Cidadania, um programa sobre o cidadão e seus direitos, volta já.